Perfeito, obrigado aí ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Milton Ribeiro da Educação, ao secretário Carlos Nadalim pela interação, pela conversa aí na live de hoje. Você acompanhou tudo ao vivo, na íntegra, como sempre, como toda quinta-feira aqui em Os Pingos nos Is. E o presidente já adiantou, na sequência teremos a análise de Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e José Maria Trindade. Tudo isso daqui a pouquinho, dentro de 30 segundos, a análise da live de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Desde seu lançamento, o Tigo 5X Turbo coleciona prêmios e vitórias em comparativos, superando todos os seus principais concorrentes. No recente comparativo com o Chevrolet Tracker, feito pelo Jornal do Carro, o resultado manteve a tradição e foi amplamente favorável ao Tigo 5X Turbo. Mais uma conquista da melhor tecnologia do mundo. Muito bem, agora sim, começo com você, Guilherme Fiuza. Fiuza, o que destaca da live de hoje do presidente Bolsonaro? De forma geral, Vitor, eu acho que o presidente sempre alterna um tom ali mais incisivo, às vezes agressivo, com muita irreverência, né? Eu tive a impressão, não sei se estou certo, que hoje o presidente estava mais incisivo, mais agressivo do que irreverente. Teve um momento, eu acho, dessa live, que foi até das mais longas, né? Passou de 1 hora, em que ele se descontraiu quando o secretário Carlos Nadalim, de alfabetização, apresentou o Grafogame, né? O jogo que está sendo lançado aí, que é um apoio lúdico para alfabetização através de um aplicativo, né? Nesse momento o presidente deu uma brincada e tal, mas no geral achei o presidente num tom assim mais duro, e falou bastante de vários aspectos aqui. Vou citar 2. Um deles foi a questão do aparelhamento, né, do sistema pedagógico brasileiro. Citou, respondendo inclusive a pergunta do Zé Maria, citou a questão da lista tríplice, que querem caçar o seu direito como presidente de escolher, né, um dos 3 das listas tríplices dos reitores das universidades. O Zé fez uma pergunta sobre ensino superior e ele disse que não, né, a sua diretriz não é colocar alguém de direita, né, ou de extrema direita, ou uma resposta ideológica a isso, que a sua diretriz é, se a gestão não estiver dando certo, colocar alguém para contrapor com uma outra diretriz. Eu achei interessante porque é mais um aceno de que, para ele, pelo menos por esse discurso, não se trata de uma guerra ideológica. Falou bastante, né, Vitor, sobre as limitações causadas pela pandemia no ano letivo. E aí, num determinado momento, até o ministro Milton Ribeiro falou sobre acenos, até provocado pelo presidente Bolsonaro. Ele falou sobre acenos, propostas de que houvesse uma diretriz para que a interrupção das aulas presenciais durasse até o fim do ano que vem. E o ministro dizendo que o governo, de certa forma, está um pouco de mãos atadas em relação a essa questão da retomada das aulas físicas, mas dizendo que o MEC já deu um parecer pelo retorno às aulas presenciais, inclusive com apoios às medidas sanitárias de segurança nas escolas, e que não fará, evidentemente, este parecer, esta diretriz, suspendendo até o fim do ano que vem as aulas nas salas de aula. 2 minutos, Augusto. Para ser bem sucinto, ele começou dando boas notícias. Acho que ele deveria se demorar um pouco mais nessas notícias sobre economia, sobretudo, né? O crescimento em V e tal. Ficou claro que ele está seguindo o ensinamento do Tancredo Neves, que dizia que frequentemente é mais importante escolher o inimigo, o adversário, do que os aliados. Ele elegeu como adversário o governador João Dória. É ele que ele quer enfrentar. O sonho dele é enfrentar o Dória na eleição de 2022, que ele acha que seria o adversário ideal para quem pretende se reeleger. Ele falou, o Guilherme já disse, do aparelhamento aí do sistema de ensino, e também está claro que ele não vai entrar nessa história da vacina, não. Ele vai seguir a regra. A Anvisa vai ter de aprovar,
E ele deixou claro, sem mencionar o nome, que ele não tem a menor simpatia pela vacina, pela Coronavac, que é a vacina chinesa. É isso que eu destacaria. Para fecharmos então, Zé, 2 minutos para você também. Foi uma conversa importante, abriu ali o que pensa o poder, o que pensa o governo, e isso sempre é importante, a fala do presidente da República de uma maneira direta, sem filtros, né? Eu começaria falando, por exemplo, da tensão dele com as vítimas desse horroroso acidente de Itaguaí, com 41 mortos. Isso acabou não sendo notícias no Brasil inteiro diante da morte do Maradona. E é uma ostentação de um perigo constante nas estradas brasileiras, e eu queria que isso chamasse a atenção exatamente pela segurança nas estradas, e o presidente fez uma homenagem às vítimas. Também sobre a Covid, né, ele deixou claro ali de que as teses dele desde o início estão sendo confirmadas. Por exemplo, de que o fechamento atingiria muito mais a população pelo lado econômico do que exatamente a Covid. E mostrou também de que isso é meio lógico, não sei por que riram dele quando ele falou isso, de que quem pratica esportes, evidentemente, que tem muito, não significa que está imune, ele nem falou isso, mas quem pratica esportes tem muito mais chances de não desenvolver a forma grave da Covid. E ele falou isso muito bem. E aí ele falou sobre a pobreza e principalmente liberou a tropa aí para o segundo turno. Só deu uma dica que não votaria no PSDB, ele usou o termo Dória, né? Mas Dória não é candidato, em São Paulo. Liberou a turma, só indicando que vai votar em Crivella, isso é importante. A vacina não será obrigatória no Brasil. É uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, que também definiu ali a compra da vacina depois da aprovação pelo órgão técnico científico responsável, que é a Anvisa. Agora, o ponto polêmico é ele, presidente da República, dizer: olha, eu não vou votar, eu não vou me vacinar. Quando o presidente da República diz isso, evidentemente que ele encaminha uma parte importante da população para esse espaço. Mas ele tem lá as informações e sabe muito bem o que significa esse ato de não aceitar a vacinação. Sobre o ensino superior, admitiu, acho que é a primeira vez que o ministro novo admite estudos, né, para transferir a universidade pública, que hoje é federal, né, a Universidade Pública Federal, e para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso tira um peso muito grande do Ministério da Educação, tanto em verbas como atenção. E o principal desse projeto é o seguinte, é que ele, quando tira a universidade do Ministério da Educação, ele deixa o Ministério da Educação muito de frente e responsável totalmente pelo enfrentamento das dificuldades da educação no ensino fundamental. Isso é muito importante. No mais, o ministro Milton Ribeiro lançou projetos que foram idealizados e colocados ali já para formação pelo ex-ministro Abraham Weintraub, né? E que estão dando certo. Esse caso do ônibus, enfim, aceleração aí para ensinar a ler. Enfim, são projetos antigos gestados na gestão de Abraham Weintraub no Ministério da Educação.